A bomba do Alexandre de Moraes, essa bomba que eu estou te contando aqui, ela está nos autos, não está em declaração do Alexandre de Moraes, então é uma coisa oficial. Pois bem, está começando o julgamento dos terroristas no STF, sabia disso? Pois bem, o que está acontecendo? Mais de 1.500 terroristas foram presos, centenas já foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, e aí o STF começou o julgamento dos primeiros 100 terroristas. O julgamento começou da seguinte maneira: os advogados desses terroristas estão dizendo que as denúncias são muito genéricas, que as decisões do Alexandre de Moraes do STF são muito genéricas e que esse caso tem que ir para a primeira instância porque eles não têm foro privilegiado. Tá. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o caso fique no STF. O juiz, o relator do caso, o Alexandre de Moraes, ele tomou a decisão de que o caso fica no STF. Aí o Alexandre de Moraes, no voto dele, ele dá o primeiro voto e os outros podem votar com ele ou sem ele. Eu vou falar, essa votação vai acabar 10-1 ou 9-2, talvez até 11-0, viu? Com o voto do Alexandre de Moraes aí. Tá. Ele disse o seguinte, olha, esses 100 terroristas não têm foro privilegiado, mas aí eu vou ler palavras do Alexandre de Moraes, não é o Tiaguinho aqui não, hein? Há figuras com foro privilegiado que são investigadas em 2 inquéritos: no inquérito das fake news e das milícias digitais e no inquérito dos atos de 8 de janeiro, como o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E também os deputados Bia Kicis, Carla Zambelli, Ottone de Paula, Felipe Barros, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que são aliados do ex-presidente. Aí você vê que ele citou ele ficou várias páginas ali citando o fato de que o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais, eles têm correlação com o inquérito dos atos terroristas. Esses inquéritos se cruzam. Por quê? Porque foram as fake news, estão sendo investigadas no inquérito, e as milícias digitais, que estão sendo investigadas em outro inquérito, quem incentivaram e quem convenceram os terroristas a cometerem os atos terroristas. Então, o Alexandre de Moraes cita, olha, só que os responsáveis, eles têm foro privilegiado. Então, como é que você vai julgar, na primeira instância, parte da quadrilha, e parte da quadrilha tem foro privilegiado e vai acabar sendo julgada na STF? Não faz sentido. Então, se os principais responsáveis, aí ele citou esse nome, têm foro privilegiado, então todos têm de ser julgados na STF, porque é um caso só. Não são casos diferentes, não é que esses terroristas cometeram ato e aí, em outro caso, aí essas pessoas com foro privilegiado cometeram outro ato. Não. Tá tudo interligado no mesmo caso. Por isso, o caso todo fica no Supremo Tribunal Federal. Só que o Alexandre de Moraes vai além. Ah, não, falou só isso. Não. Alexandre de Moraes vai além. Aí ele ainda fala que quem incitou o ataque às instituições foram deputados André Fernandes, do PL do Ceará, Clarice Atércio, do Partido Progressista de Pernambuco, Silva Vaian, essa já perdeu o mandato, né? Do PL do Amapá, ainda não perdeu, tá para perder. Coronel Fernanda, que é do Mato Grosso, e Cabo Gilberto Silva, da Paraíba. Pois bem, ele cita esses aí como incentivadores dos atos, quer dizer, tem um monte de gente com foro privilegiado que estava na organização e outros com foro privilegiado que estavam ali incentivando, são os que estavam jogando gasolina na fogueira. Então não tem como separar o caso, desmantelar o caso e mandar uns para a primeira instância e outros não. Aí todo mundo ser julgado no STF. Eu vou falar, a situação desses terroristas está muito difícil. Muitos deles ainda estão presos, quase metade deles ainda está preso. Quem não está preso está com tornozeleira eletrônica e assim que tiver o julgamento, eles voltam para a jaula. E o que está acontecendo é o seguinte, o caso vai ser mantido no STF, então o julgamento desses 100 primeiros terroristas tá indo por blocos, né? Que a PGR ainda não apresentou a denúncia de todos os mais de 1.500. Tá indo por bloco. O julgamento desses 100 primeiros vai ocorrer no STF. Eu vou falar, vai ser rápido. Não, o julgamento vai demorar 2, 3, 4, 5, 10 anos, não. Vai demorar aí questão de meses. Então, até o fim do ano que está se desenhando aí, é que esse pessoal todo volte para a jaula. Quem já foi solto vai voltar para a jaula aí com uma condenação em definitivo. Pelo que está sendo aí veiculado, eu estava somando de novo as penas desses 100 aí. Olha, deu a mesma soma que os advogados estavam falando, os advogados literalmente, esse não é advogado de porta de cadeia não, era advogado de dentro da cadeia, os advogados que entraram lá na Polícia Federal quando os terroristas estavam presos, lembra disso? 9 e 10? Eu cheguei a mostrar um vídeo aqui no Plantão Brasil, dia 10 de janeiro, em que eu mostrava um advogado explicando lá para os idosos, para as idosas terroristas estavam lá,
olha, você vai pegar 54 anos de prisão. E aí eles chorando assim, o pessoal, todo mundo chorando. 54 anos de prisão, se forem condenados à pena máxima. Alguns vão pegar a pena máxima? Provavelmente. Talvez em todos os crimes, acho que não, mas alguns devem pegar. Outros não vão pegar a pena máxima? Não. Alguém vai ser absolvido? Eu duvido. Eu duvido muito que alguém seja absolvido de todos os crimes. Vai acabar todo mundo preso. E o pior para eles, o julgamento é direto no STF. Não tem para onde recorrer, já transitou em julgado, acabou. São crimes violentos, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, mesmo numa condenação em primeira instância, quem for condenado já ia direto para a jaula, não tem essa de recorrer, segunda, terceira, o cara só vai preso daqui a muitos anos. Não. Como é um crime que envolve violência, é um crime que já na primeira condenação a pessoa já começa a cumprir a pena. Tá. Só que esse pessoal, eles queriam ser julgados nos seus estados. Tem muito milionário, gente realmente milionária e influente no meio desses terroristas aí. E aí o que eles queriam? Imagina o cara lá é milionário, eu vou dar um exemplo do Paraná, um exemplo que aconteceu na Lava Jato. Ele vai lá e fala, Sérgio Moro aí também, tentando de tudo. Quero ser julgado na Justiça do Paraná. Que aí quem sabe o juiz não é meu amigo, não sou amigo do advogado, ainda mais você vendo que alguns são milionários ali desses terroristas aí, para ver se o cara usa a influência. Aí imagina um cara lá do Acre, fala, eu quero ser julgado aqui no Acre, vai que eu conheço alguém aqui. O cara lá da Bahia, ele quer ser julgado na Bahia, porque vai que ele tem alguma influência lá no estado dele que não tem no STF. Que no STF que está se desenhando aí, até se você vê decisões passadas no âmbito desses inquéritos, o que está se desenhando é um 10-1 ou um 9-2 pela condenação de todos eles. E o que está se desenhando é que o Alexandre de Moraes e o STF impõem apenas duras para esse pessoal, mas realmente duras. Coisa que na primeira instância não ia acontecer, porque imagina você ter 1000 processos diferentes na primeira instância, caindo com 1000 juízes, muito juiz ia acabar absolvendo, aí é para a segunda instância, aí se o juiz de primeira instância é sacana mesmo, se é um bolsominion mesmo, sabe o que ele faz? Ele pode tirar as provas do processo. E aí o processo, quando chega na segunda instância, ele não aceita uma prova, faz alguma coisa. Aí quando chega na segunda instância, aquele terrorista que foi absolvido por um juiz amigo, ou por um juiz que também é bolsominion, não precisa ser amigo, né? Só ser bolsominion. Sabe o que acontece? O tribunal da segunda instância não consegue condenar, porque não tem as provas. Foram retiradas do processo. Isso aconteceu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, no caso do Lula, do Triplex, todas as provas que o Lula, até auditorias, tudo mais, que o Lula colocava para provar que ele não era dono do Triplex, o Sérgio Moro recusava. Então, mesmo se você falasse, nossa, se os juízes de segunda instância fossem juízes ilibados, eles iam ter que condenar, porque tudo que o Lula colocava para se defender era retirado do processo pelo juiz da primeira instância. E você não pode adicionar fatos novos na segunda instância, sabia disso? Então, esse é um dos motivos pelos quais o Alexandre de Moraes não é tonto. Ele não nasceu ontem, ele fala, não vou deixar mais de 1000 terroristas serem julgados nos seus estados. Todo mundo aqui. Eu vou te falar o seguinte, isso aí do Alexandre de Moraes não foi muito publicizado, ou seja, não teve muita publicidade disso, mas saiu uma matéria no blog do Sakamoto no UOL. Aí eu fiz um tweet, olha, os bolsonaristas estão apavorados, porque chegou neles, eles me seguem todos esses bolsominions aí. Aliás, qualquer coisa que eu coloco no Twitter aparece 300 comentários de bolsominion me xingando. Os caras estão, obrigado pelo engajamento aí, viu, bolsominions? Querem vir xingar aqui no YouTube, nas outras redes, xinguem que aumenta o engajamento, aumenta o alcance, viu? Uma vez uns bolsominions fizeram uma campanha para dar dislike, discutir um vídeo meu. O vídeo tinha 50 mil visualizações. Quando eu fui ver, o vídeo tava com quase 500 mil, um vídeo de uns 3 anos atrás. Aí quase tudo não conta no YouTube o número de dislike, só conta o número de like. Aí eu fui ver, 99% era dislike, isso tinha muito. Só que eles deram uma baita de uma audiência pro Plantão Brasil e aumentaram a audiência. O YouTube começa a ver, começa a mostrar o vídeo para mais gente, dá o dislike, não mudou em nada. É isso. Vem aqui também, Bolsonaro. Pois bem, eles são desesperados porque o Alexandre de Moraes não citou o Carlos. Ele não citou o Carlos porque o Carlos não tem foro privilegiado, mas ele citou o Flávio e Eduardo Bolsonaro antes, ele até separou os dois na lista. Flávio e Eduardo Bolsonaro e os deputados, blá, 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 blá. O Eduardo também é deputado, o que ele separou na lista? Quer dizer, esses são os principais responsáveis que têm foro privilegiado, Eduardo e Flávio. A coisa vai chegar neles. Vai chegar em Eduardo e Flávio. Então, quem estava pensando, nossa, ninguém vai ser preso. Calma. O julgamento é direto no STF, viu? Vão acabar denunciados e presos. Lembre-se uma coisa, a Lindor Araújo teve encontros aí,
reservados com o Flávio Bolsonaro sozinhos na casa dela, sabe? Sei lá o que estavam planejando, o que estavam fazendo lá. Pode ser amiguinha do Flávio, mas a partir de setembro, e ó, parece até, nossa, tão longe setembro. Não, faltam 5 meses aí. Você pensar, o primeiro turno da eleição já faz mais de 6 meses. Foi outubro, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Faz mais de 6 meses do primeiro turno da eleição. Faltam só, nem 5, aí, 4,5 para o PGR do Lula assumir. O PGR do Lula vai para cima com tudo dos bolsonaristas que a Lindor Araújo e Augusto Aras não estão indo, viu? Preparem, que a coisa vai ficar muito feia. Mas, ó, vou falar, nessa dos atos antidemocráticos, a PGR em muita coisa tá indo para cima dos bolsonaristas. Em outras não, mas em muita coisa tá indo para cima no que dá ali. Então, estão tentando se rebolar ali, porque ó, o Augusto Aras ainda tem uma esperança de que ele possa ser reconduzido ao cargo pelo Lula ou que o Lula coloque um aliado dele. Mas olha, mas só se o Lula fosse muito otário, ou se tivesse uma conversa assim muito boa dele com Augusto Aras e tivesse uma demonstração muito forte de uma mudança de posicionamento dele quanto aos bolsonaristas. Ir para cima do Sérgio Moro não adianta. Eu vi uns comentários. Olha, eu fico com vergonha. Tem comentarista na Globo, quando você vê esses programas aí, Globo, CNN, esse pessoal ganha uns 50 mil por mês. Tem gente que ganha mais, ganha 100, 150. Para falar cada abobrinha no Globo News. Estavam falando que, olha, o Augusto Aras quer a vaga do Lula, então ele tá indo para cima do Sérgio Moro, porque isso agrada o Lula. O Doutor Dallagnol também insinuou isso. Aí a Globo foi na mesma do Doutor Dallagnol, mas não insinuando, falando isso, mas só falando, olha, ele tá querendo agradar o Lula. Gente, o Augusto Aras tá indo para cima do Sérgio Moro, porque se ele for caçado, o PL do Bolsonaro quer a vaga dele. Não é porque ele, no Augusto Aras quer agradar o Lula, não. O PL do Bolsonaro quer a vaga do Sérgio Moro no Senado. É isso, viu? Não pense que o Augusto Aras mudou, não. É isso. Em uma coisa ou outra ele tá indo para cima do Bolsonaro, mas no tal, pedir prisão e tal, não fez ainda não. Tô esperando eu aqui, Thiago, eu tô bem sentadinho, esperando sentado, que também não acho que ele vai fazer. Acho que a mudança radical a gente vai ter mesmo a partir de setembro. Mas, conforme vai passando o tempo, vai aumentando o desespero do Augusto Aras, porque ele sabe que ele vai entrar na latrina da história, no lixo da história, e ele sabe que ele vai ser persona non grata na Procuradoria-Geral da República. Ninguém vai querer nem falar com ele no Ministério Público Federal. Então ele está tentando aí uma mudança ali, uma guinada. Eu duvido que dê muito certo aí para ele. Eu vou falar. Prepara. Veremos a prisão de toda a família Bolsonaro. Quem estava duvidando aí de que fossem todos presos, agora não mais. E o que o Alexandre de Moraes está sinalizando, se você pegar o contexto, ele está sinalizando com a prisão desses deputados todos, e do Flávio, que no caso é senador. Porque ele tá num contexto de por que vamos julgar terroristas no STF. Porque os maiores responsáveis, lembra da pirâmide que eu falo todo dia? Quem tá no topo da pirâmide tem foro privilegiado, então quem tá na base vai ser julgado aqui também. Fala, peraí, então ele apontou diretamente esse pessoal como no topo da pirâmide. Se os terroristas que estão na base estão para pegar 54 anos, quantos anos vão pegar quem tá no topo da pirâmide? É uma cana brava que esse pessoal tá para entrar, por isso o desespero deles. Eu vou falar um negócio, tem muita gente aí preocupada com fake news e tudo mais. Eu sei que os bolsonaristas estão tentando pautar de toda maneira. A Globo passou a mentir aí, no caso Lula, China, Ucrânia, estão mentindo. A grande mídia, quando pode, eles sempre embarcam nas fake news do bolsonarismo e se alinham ao fascismo para enfraquecer o governo de esquerda. Ok, mas as fake news vão dar uma parada muito forte a partir do ano que vem com a prisão desse pessoal aí. Até porque eles sendo presos, o Nicolas também já tá no caminho da jaula por outros motivos. Esse pessoal aí que tem um alcance muito alto e que trabalha na base de fake news, eles sendo presos, isso vai servir de exemplo para muito que tá aí começando, Bolsominion ou deputados bolsonaristas, para opa, peraí, põe um pé no freio aqui porque vai ter consequência lá na frente. Então, prepare aí. Fora o fato de que quando os novos deputados aí que chegaram aí todo na Câmara dos Deputados gritando, falando, cheio de fake news, quando esses começarem a serem punidos, e isso tá para começar aí nas próximas semanas, aí você vai ver o pé no freio total desses bolsominions. Então prepara que a coisa vai ficar bem feia para eles. Esperamos aí pacientemente, porque a Polícia Federal está trabalhando, o Alexandre de Moraes está trabalhando e as coisas vão se acertar, eles vão acabar enjaulados. Peço aí sua inscrição no canal, assim a gente pode comemorar junto mais tarde. Falou!